Podem me prender e até me deportar pra longe do seu coração, mas nada irá nos separar sem seu amor. A vida não é nada, não interessa o pôr do sol. Perto de você eu sou muito mais eu, e nada não é tão vulgar como parece sem você. Só é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Eu sou o seu amor e de você eu nunca vou me separar. Me programei a vida inteira não me interessar por outros sentimentos e carinhos que não sejam seus. Olá, rapaziada, tá no ar o Papo Solto dessa semana, oferecimento do governo do estado do Amazonas. A nossa entrevistada de hoje é uma amazônida, Leca Dance, diretamente de Boa Vista. E pegando uma palhinha, meu amigo Denilson Novo, ela, Leca. Leca, boa noite, um prazer estar com você aqui no Papo Solto, né? E o maridão boa noite, aí... Obrigada pelo convite para estar aqui batendo esse papo com você. Aqui ao meu lado, Denilson Novo, que a gente acabou de cantar juntos aqui, Chico da Silva, O Amor Está no Ar. E já de saída para cuidar das crianças. E já de saída para cuidar das crianças, para a gente poder continuar essa conversa. Obrigada, beijão, tio Adão. Valeu. Boa entrevista. Qualquer coisa a gente chama novamente. Não. Abraço, Vicente. A gente valorizando aí esse momento da entrevista aí com a Leca. Leca, um pouquinho de você. Gaúcha? Isso, gaúcha, nascida em Pelotas, Rio Grande do Sul, mas vim com 11 anos aqui para Roraima, para a região norte, e daí nunca mais quis sair daqui, né? Me sinto super nortista, meu coração, claro que continua, tem as raízes lá nos Pampas, mas eu sou muito roraimense, muito nortista, eu amo essa região. Quer dizer, morar em Boa Vista, em todos os sentidos de vida, valeu a pena. Valeu muito a pena. Às vezes eu me pego pensando, né, o que teria sido a minha vida se eu não tivesse vindo para cá. Eu acho que aqui eu aprendi, vivi tudo que eu realmente precisava viver nessa missão, né, nessa minha missão na Terra, dessa encarnação, né? Então, essa nossa, eu acho que a gente mora num dos lugares mais privilegiados do mundo, né, no sentido de ter uma natureza ainda intocada, genuína, muito próxima da gente, né? Isso eu acho que interfere muito na energia dos seres humanos que habitam aqui esse local da Terra. Isso é gratificante, né? Agora, você é funcionária pública, tem, assim, um trabalho gratificante porque trabalha com pessoas, né? E isso tudo modifica, né? É formado em que área também? Para que a gente possa fazer um link até com a música daqui a pouco. Então, eu me formei em biologia, mas eu acabei não exercendo a profissão e passei em um concurso em 2005 que é na área social. Eu sou uma agente socioeducadora. Então, até hoje eu trabalho estive de licença, esse período que a gente andou morando em outros lugares, né? Mas atualmente eu continuo nessa função e trabalhando agora, nesse momento, com menores infratoras. Então, tudo é material humano, né, para desenvolver a arte. Então, eu gosto muito de todas as experiências que a vida tem me dado, assim. Você começou nesse lado artístico de cantora, de que forma? Foi de brincadeira? Foi na igreja? Foi no banheiro? Foi na escola? Um pouquinho a Leca da atualidade. Sim, eu tenho a música, eu percebo que ela vem no meu DNA, né? O meu pai sempre teve instrumentos musicais em casa, de percussão, ele toca um pouco de percussão.
E alguns parentes próximos, primos do meu pai, uma prima, tem uma história até bem curiosa de uma prima do meu pai, chamada Érica Norimar, que ela começou cantando em Porto Alegre no mesmo grupo que a Elis Regina começou a cantar, que era um octeto chamado Flamboyant, um grupo de jazz em Porto Alegre. Só houveram 3 cantoras nesse grupo, né? E essa prima do meu pai foi uma delas, e junto com a Elis Regina, né? Existe essa facilidade para as artes, essa vertente para as artes na família. E aí, na adolescência, eu comecei cantando, apesar de ter feito algumas aulas também quando criança, fiz flauta, fiz aula de teclado, mas eu nunca fiz... Quanto aos instrumentos, eu acho que eu nunca me dediquei tanto quanto eu gostaria. Como eu disse anteriormente, não era a minha praia. Então, a minha praia sempre foi cantar. Eu cantava, eu fazia musiquinha de tudo, assim, qualquer atividade do dia a dia, eu estava sempre cantando. E na adolescência eu comecei a cantar com os amigos, em rodinhas de violão. Só que eu só fui me profissionalizar mesmo em 2011, quando houve um festival para servidores do estado de Roraima, e eu me inscrevi. E foi a primeira vez que eu fiz uma composição para participar de um festival. Foi uma parceria com um músico daqui, o Ben Charles. E aí nós fomos aprovados em primeiro lugar. A música venceu o festival. E eu ganhei o meu primeiro checão. Sabe aqueles cheques grandes que a gente tira foto com ele? Né? Foi o primeiro dinheiro que eu recebi. Um dinheiro, assim, uma quantia considerável, e aí eu vi que dava para enxergar de uma forma mais profissional, né? Que eu realmente poderia ter uma renda, né, daquilo, não era só um hobby, um passatempo, mas que poderia se tornar a minha profissão também. E a partir daquele momento, eu não parei mais, né? Até hoje, assim, eu estou sempre em constante construção, de enxergar, sempre reinventando a minha carreira, né? E cada vez com mais maturidade, mais experiência, né? Enfim. Isso aí. Olha, Leca, nós vamos a um intervalo comercial, ouvir e ver agora as ações do governo do estado do Amazonas. A gente volta no próximo bloco para a gente conhecer as músicas autorais, os festivais, vamos falar um pouco da vida pessoal, um pouco dos desafios. A gente volta já já. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Municípios recebem 346 milhões de reais para ações contra o coronavírus. Repasses vieram dos governos estadual e federal. Somente o estado repassou 76 milhões do FTI. Nova edição do programa SOS Vicinais vai beneficiar cerca de 2.000 famílias de produtores rurais. Serão recuperados 200 quilômetros de estradas em 16 comunidades de 7 municípios. Primeira vacinada contra a Covid-19 é indígena e profissional de saúde. Wanda Ortega tem 33 anos e é técnica em enfermagem. Na sua comunidade, ela organiza os atendimentos de saúde aos moradores. Secretaria de Estado de Produção Rural disponibiliza plataforma digital para empreendedores. São dezenas de cursos gratuitos que podem ser acessados pelo canal do Sistema CEPRO no YouTube. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, Leca, estamos de volta ao segundo bloco do Papo Solto dessa semana. Oferecimento do Governo do Estado do Amazonas, no Amazonsat, que é a cara e a voz da Amazônia. Sei que você toca violão e tem uma música que você ama tocá-la. Então, nós vamos ouvi-la e depois vamos falar dessa música e dar sequência à nossa entrevista aqui no Papo Solto. Vamos lá, Leca. Ok. A música se chama Barco dos Sonhos, é uma composição minha. O mundo às vezes fica cinza, mas tenho a cabeça coroada de azul. As cores moram dentro dos olhos e um arco-íris tinge o horizonte blue.
rios, subo em direção ao Igarapé, navegando sob o sol, colho flores com delírios no riso dos amigos bons. Sobre as águas de um rio, a vida passou devagar. Num barco de sonhos o tempo parou para observar. Que lindas são as nuvens, bailando com vento como dobraduras de papel. Ao som Roraima, deitamos na areia e miramos o céu. Miramos o céu, miramos o céu. Que legal, bem romântica, né? Bem Isso, assim, tem todo o cenário amazônico. Você sair de uma vertente do rock and roll, né? E depois entrar numa música tão densa desse jeito, né? É muito gostoso. E eu havia comentado com você no bloco anterior que era difícil para que eu pudesse ouvir aquele som intenso. Uhum. Esse momento, você gosta deste momento acústico? Você gosta desse som? Hoje ele mexe muito mais com você, Leca? Com certeza. Eu tô no momento onde o menos é mais. E aí a minha música ela tá caminhando cada vez mais para o minimalismo, sabe? E a gente vai percebendo que a gente não precisa de muita coisa, né, para comunicar aquela canção. E eu gosto muito, inclusive, de me apresentar nesse formato de voz e violão e uma percussão só. Eu acho que até para o público, né, fica algo muito gostoso. Você está coberta de razão. A sua carreira é uma carreira constante, é uma carreira em evolução. Você, Manaus também contribuiu bastante para a sua formação. Que pontos positivos te ajudaram na formação da sua carreira até o aqui e o agora dentro do estado do Amazonas? O que aconteceu de legal com você no Amazonas que você está cada vez mais densa? Nossa, o Amazonas foi uma baita escola, porque logo de cara eu conheci os músicos que compõem o Sound Lab Trio, e aí eles são músicos incríveis, e nós fizemos um especial Elis Regina, isso logo de cara, quando eu cheguei em Manaus, e foi casa cheia, foi assim um sucesso, a gente vendeu mesas, né? Então foi muito bem organizado. O Dene foi o responsável aí junto com outros amigos pela organização, né, pela produção do evento e enfim, foi maravilhoso. E fora a vivência com eles, né, o Neil Armstrong Jr. também, que é um violonista incrível, ele é filho do Neil Armstrong pai, então ele vem de uma família de músicos e que ele é de Parintins, então eles têm uma história com o boi também muito bonita e são grandes violonistas, então esses foram os meus grandes parceiros, né? Aí fora isso, eu tive algumas participações em shows no Teatro Amazonas, eu fiz uma participação no show do maestro Adelson Santos, no especial de Bossa Nova do Manuel Passos, enfim, assim, eu tive... sim, a Joyce Cândido, também uma cantora do Rio de Janeiro, que veio, né, foi se apresentar no Teatro Amazonas, era Conexão Rio-Manaus de samba. Então era um show só de samba, e aí cantamos eu e ela, foi muito legal também. Então tive, assim, várias experiências maravilhosas, e depois disso a gente foi morar 1 ano em Macapá. E lá em Macapá, é incrível como o nosso norte ele é grande, né? E a gente não se conhece de fato. A gente está muito pertinho, está todo mundo dentro da mesma região, mas a gente não conhece muito bem, né, uns aos outros. Então lá no Macapá, a cultura deles, ela tá super conectada com o marabaixo, que é um ritmo africano. Então, lá eles têm quilombos ainda, quilombolas, comunidades quilombolas, né? Não quilombos, comunidades quilombolas.
e conhecemos os compositores que são super, super respeitados de Macapá. Aí participei de um festival de jazz em Macapá com um pianista francês chamado Pierre-Marie Levaillant, porque lá em Macapá eles têm esse intercâmbio muito próximo com a Guiana Francesa, né? Verdade. Eles têm uma escola pública de francês em Macapá. E aí, eu sempre fui muito apaixonada pelo francês, não falo, mas canto algumas canções em francês. E aí tive essa oportunidade de cantar, de ser convidada para cantar com esse artista pianista do jazz, né? O Pierre-Marie. Participei do festival de jazz que eles têm. Eu fiquei hiper feliz de poder ouvir de você que a gente não conhece a Amazônia. E eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu fico redundando um pensamento do Dr. Felipe Dal, que o maior inimigo da Amazônia é o desconhecimento, porque ela é tão enorme que nós não conhecemos a Amazônia, né? E você acabou de dar uma carimbada nesse pensamento do Dr. Felipe Dal, porque você está falando de outros ritmos que acontecem em Macapá, que são tão melódicos quanto os nossos ritmos de boi-bumbá ou do nosso pé de serra aqui de Manaus, né? Então, isso é grandioso para a cultura, é muito bom para o artista, né? Eu acredito, né? Muito, exatamente. Tudo isso contribuiu para o meu amadurecimento, né, da minha música, da minha cabeça, da Leca como ser humano. Foi incrível essas vivências, né? Em 2015, eu tinha um projeto chamado Regio Jazz, e nós circulamos, nós aprovamos um projeto pelo SESC, Amazônia das Artes, e aí a gente teve a oportunidade de conhecer o norte, a Amazônia, na verdade, toda a Amazônia legal, porque esse projeto era de circulação. Então, foi uma turnê que a gente fez e foi muito importante para isso, né? Para a gente se conhecer melhor, né? A nossa região. Legal, Leca. Vamos a um intervalo comercial e a gente volta no próximo bloco para cutucar o coração, cutucar os sentimentos, cutucar muito mais. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Isso eu sei que sou, que dou, que vou viver pra ser você. Isso eu sei que sou, que dou, que vou viver pra ser você. E aí, rapaziada, estamos de volta diretamente de Boa Vista com o Amazônia da Leca Dance. Leca, do lado aí de quem você ama, de quem você curte, de quem faz parte da sua vida. Eu quero que você agora cante o que o coração manda. Por favor, a gente começa o último bloco desse jeito gostoso de cantar com quem a gente gosta. Vamos lá! Então, vamos lá. A geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar, de ser feliz. Sem nada pela frente, pintou aquele lance de se mudar, de se mandar desse país. E aí você partiu pro Canadá e eu fiquei no já vou já, pois quando eu tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar
e a lua foi bater no mar. E eu fui que fui ficando. E você foi ficando, mas ficou tanto assim. A lua bateu e você encontrou o Denilson. Eu quero que você fale um pouquinho desse momento seu com o Denilson, que teu maridão, teu parceiro. Como é que começou essa história? Na entrevista que eu fiz com ele contou a história. Agora, eu quero que você conte a história para nós, porque vamos checar a dele com a sua. As versões. Eu dou mais força na sua. Não, na versão dele, eu tenho certeza que ele disse que eu estava paquerando ele, né? Na minha versão é o contrário. Foi. Então, a gente se conheceu na casa do Neuber, aqui em Boa Vista. Ele veio para Boa Vista para tocar com a banda Tucumanos e eu fui assistir o show. E daí, depois do show, a gente... Na verdade, assim, né? Antes do show, eu dei uma palhinha e eu já percebi ele me olhando um pouco diferente, né? Ele passou na frente do palco e já me deu aquela encarada. E aí, depois do show deles, que aí eu já... Aí quem ficou encarando ele lá de baixo fui eu, né? Enquanto ele tocava. E aí, depois do show, a gente começou a conversar. E a conversa foi bem interessante, porque eu estava indo embora para casa e ele puxando o assunto comigo, querendo me levar para outro lugar depois, né? Perguntando se tinha um lugarzinho, um barzinho, algum lugar para a gente ir. Eu falei que eu tinha que ir embora para casa porque eu tinha uma filha. Porque a minha filha estava com 3 anos na época, né? A Madalena. E aí ele me perguntou, você tem uma filha? Que idade ela tem? 3 anos. Como é o nome dela? Eu já achei interessante ele ter perguntado o nome, né? Aí eu falei, Madalena. Aí ele, nossa, eu tenho uma música com esse nome. Aí eu, mentira, né? Aí eu pedi para ele cantar a música, lógico que era para comprovar se era verdade. Dá para cantar pra gente? Dá para cantar? Dá para cantar, Leca? Cante a música. Ou tem algo gravado? Pois é. E aí eu queria saber também se ele era um bom compositor, né? Então eu matei logo 2 coelhos numa cajadada só. Ela é minha pequena, ela é a minha flor, ela é minha morena, mais que linda, ela é o bem-querer de Martinho da Vila, cantada até por Elis Regina. Seu nome é doce feito mel, louvável como o azul do céu. Amada, 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 ô Madalena. Amada, amada, amada minha, ó Madalena. Ô Madalena. Aí vai. O amor tá no ar, Né? Júnior. Por favor, joga um monte de coraçãozinho aí dos emojis subindo. Por favor, é muito love. Enche o nosso telão de amor. Olha. Tá vendo, né? Aí como não chamar minha atenção, né, com isso? Porque ele tinha uma música pronta, que até hoje ele canta para Madá, né? Que a Madá hoje em dia é a filha do coração dele. E também para ela, ele é um pai, né? Ela tem o pai biológico, claro, né? Que é presente e tudo mais, mas o Danny é o pai que está no dia a dia, é o pai que bota para dormir, que arruma para ir para a escola, ele é um paizão, né? E então, assim, ele veio, na verdade, eu acho que sob encomenda com essa música, então. Mas aí a história não começou aí, né? A história demorou um pouquinho a nossa história demorou um pouco mais para começar. E começou quando eu fui para Manaus. Eu fui para Manaus para pegar um avião para ir para o FEMUSIC em 2016. E aí a gente se cruzou em Manaus. Daí nós fomos para um flutuante. E aí a gente teve bastante tempo para se conhecer melhor. Que legal, né?
Olha, Leca, eu adorei conversar com você. Nosso último bloco rendeu muito e eu acredito que tem espaço ainda para você falar o que eu não perguntei ou você passar alguma informação para que nós possamos mostrar para a Amazônia o seu trabalho. Pode falar agora, sinta a vontade de complementar com o que você desejar, porque foi muito... A minha relação com o Denilson, ela é muito densa, é um amigo, é um jovem, a mãe dele, aí você também entrou neste clima. Então, a gente foi falando mais desse jeito gostoso do papo solto, né? A gente não tem compromisso, a gente tem compromisso com o amor e com uma boa entrevista. Então, por favor, fale o que você deseja falar da sua carreira para a gente encerrar o programa. Bom, eu quero agradecer esse bate-papo, eu fiquei muito à vontade, gostei muito de ter estado aqui, de ter te conhecido melhor, né? Porque até então eu conheci apenas através do DN. E, bom, eu estou no momento agora que eu estou me preparando para gravar o meu disco, né, para lançar nas plataformas digitais, e que eu estou ainda planejando isso muito bem, a escolha do repertório, conversando com produtores para poder definir quem vai ser essa pessoa que vai dar vida a esse filho, né? Tudo com muita cautela e muito carinho, porque é uma fase mais madura da minha carreira. Então eu já sei muito bem o que eu quero do meu trabalho. E aí é o que eu espero daqui para o final do ano. Eu espero estar lançando esse projeto. A gente vai fazer um evento, né, para divulgação de tudo isso que está sendo construído agora. Então é só isso que eu gostaria de falar, de deixar esse spoiler no ar. Que legal! Eu prometo a você e ao Denilson que nós vamos mostrar esse trabalho seu. Se nós tivermos a oportunidade de decolar de Manaus para Boa Vista para gravar, para mostrar esse momento da sua vida, nós iremos. As nossas redes sociais, o Amazonsat, o meu Facebook, o meu Instagram, estão à sua disposição. Obrigado, um abraço para você, para a Madalena, para as crianças e para o Denilson. Muito obrigado e até a próxima entrevista, né? Muito obrigada, tio Adão. Muito obrigada. Abraço, tio Adão. Valeu.